tudo bem? Como vai seu coração? Você está cuidando bem dele? Pois esse é o assunto de hoje do Saúde em Foco. Vamos falar sobre as principais doenças que atingem o coração. Sopro é preocupante? E o ritmo do coração? Mais lento, mais acelerado? O que isso significa? Novos tratamentos, cirurgias, muito assunto que a gente vai conversar. Adivinha com quem? Gente, com a doutora Valéria Braille, cardiologista, que gentilmente aceitou o nosso convite para estar aqui nesse bate-papo importante sobre o coração. Doutora, obrigada por você ter vindo. Primeiramente, eu que agradeço. É um prazer enorme estar aqui na TV Câmara, porque é algo que é bem nosso, né, de Rio Preto. Sim, da população. Eu gosto muito de poder falar com as pessoas da nossa região. Né? Sim. Doutora, o coração, qual que é a responsabilidade dele nessa máquina que é o nosso corpo? O coração, né? A gente costuma brincar. Sempre vai ter a chance de morrer do coração, nem que seja de paixão, né? Mas diz que paixão não mata, então tudo bem. Na verdade, assim, não existe um único órgão, né, que seja o máximo da responsabilidade. Logicamente que existem algumas situações que você pode ter uma vida um pouco mais complicada, né? Por exemplo, se você não escutar, não enxergar, né? Ou ter algum outro problema assim de órgão não vital, você não vai morrer. Mas não que aquilo também não seja importante para a sua saúde e seu bem-estar. Na verdade, o coração, ele funciona como uma bomba, que ele que é o responsável para irrigar, para jogar o sangue para todo o nosso organismo, né? Desde a cabeça até a ponta do dedão. Por isso da importância dele, porque o sangue é o nosso líquido corporal que transporta, a começar, né, do oxigênio e todos os nossos nutrientes necessários para que todos os órgãos funcionem e sobrevivam, né? Daí a importância dele, porque se a bomba parar, é igual na nossa casa, né? Se a bomba d'água não bombar, nossa, dá aquele colapso. Sim. Né? Doutora, quando a gente vai ao cardiologista, ausculta o nosso coração. Essa atitude, é possível identificar o sopro? Vamos começar falando do sopro. O que é o sopro? Bom, por que é que a gente ausculta um coração, né? Por quê? Pela ausculta do coração, a gente vai identificar várias coisas. A principal delas, né, o sopro. Segundo, a gente ausculta a frequência do coração, se ele está muito acelerado ou se ele está muito lento. E também arritmias, se o ritmo do coração está, né, porque a gente brinca que o coração, ele tem que bater igual o relógio, né? O relógio a gente brinca que é o tic-tac e no coração a gente fala que é o tum-tá, né? Então, ele tem que, a gente sempre fala assim, tem que tocar marchinha, tum-tá, tum-tá. Se ele começar a tocar samba, alguma coisa, ele já está descompassado. Já não é o normal playlist, dele. Não é playlist predileta. Bom, então voltando um pouco, né, falando sobre o sopro. Existe uma porcentagem grande do que a gente chama de sopros inocentes, tá? Que é a maioria até que as crianças nascem com o sopro, né? Com sopro inocente, ou até porque há algumas estruturas do coração que estão abertas durante a vida fetal e quando a criança nasce elas devem se fechar, né? Para a nova situação de vida do feto para o bebê, né? Que isso tem que acontecer. E, teoricamente, deve acontecer na hora do nascimento, quando a criança inspira, né? Os primeiros movimentos respiratórios, que o oxigênio realmente entra no sangue da criança, faria com que essas estruturas se fechassem. Mas, às vezes, isso não acontece e essas crianças podem ficar, que a gente chama com persistência do canal arterial, ou uma comunicação interatrial, que a gente chama de CIA,
ou até uma CIV, que é comunicação intraventricular e tal, que requer acompanhamento. Geralmente, no primeiro ano de vida, a grande maioria se resolve, mas ainda pode se resolver até o 6º ano de vida, né? Então, até os 6 anos de idade, você pode ter essas estruturas fechadas e sem nenhuma repercussão. Mas, logicamente, que precisa ser acompanhado, porque às vezes dá algum problema antes disso daí, realmente precisa acompanhar e às vezes até intervir com algum procedimento, até mesmo uma cirurgia e etc. Mas não são coisas graves. É lógico que para a família, quando você tem um bebê e alguém te fala algo desse gênero, Deus me livre. Né? É muito assustador. Mas, graças a Deus, são coisas que têm tratamento. E por isso da importância de se fazer diagnóstico, né? Porque se não fizer diagnóstico e der complicações, se você for diagnosticar já na complicação, aí realmente é mais complicado. Mas se for algo seguido, né, por médicos especialistas, isso daí se resolve e essa pessoa vai ter uma vida absolutamente normal, né? Outra situação que acontece que, tirando, né, essa parte que a gente já nasce com esse sopro, ao longo da vida a gente pode desenvolver e apresentar sopros. A principal causa, né, de sopros na vida adulta, no Brasil e em países subdesenvolvidos, é o problema que a gente chama de lesões das válvulas por febre reumática. E a febre reumática, ela advém, tudo começa com as famosas infecções de garganta, ouvido, sinusite, que as crianças têm. Eu falo assim, nossa, doutora, mas o que tem a ver uma infecção de garganta dar problema no coração? Então, pois são aquelas coisas, mistérios da medicina, né? Quando a gente tem uma infecção de garganta ou uma infecção que a gente chama de vias aéreas superiores, na grandíssima maioria das vezes ela é causada por uma bactéria chamada Streptococcus. E, logicamente, que quando a gente tem um contato, né, com esse tipo de bactéria, o nosso corpo está preparado, né, para produzir anticorpos que vão lá e atacam essa bactéria e aí a gente elimina a infecção. E por um erro da natureza, se assim podemos dizer, o anticorpo que ataca a bactéria, ele se confunde e a estrutura tanto das válvulas do coração como das nossas juntas são muito parecidas com a estrutura da bactéria. Então, na hora que a gente produz aquele anticorpo que ataca a bactéria, ele está aí circulando no nosso organismo, quando ele passa ali pelas válvulas do coração e pelas nossas articulações, ele também ataca esses tecidos, apesar de não ter bactéria. Ele se confunde, a estrutura é muito semelhante. E aí o que acontece? Essas estruturas ficam inflamadas. E toda vez que você tem uma inflamação, depois você tem a cura, e a cura é uma cicatriz. A cicatriz se faz na forma de fibrose. E a fibrose, ela enrijece o tecido. Então, uma válvula que teria que ter uma mobilidade e tal para o funcionamento normal dela, ela vai ficando rígida, calcificada. É como se a gente tivesse uma cicatriz de pele daqueles tipo de queloide, tudo emaranhado, né? Então, essas nossas estruturas internas ficam assim também. E quanto mais eventos dessas dores de garganta a criança tiver ou o próprio adulto tiver, mais vezes essas válvulas vão ser atacadas. Então, vão sendo danificadas. Vão sendo danificadas. E chega num ponto, né, coitada, que de tanto levar a cicatriz ali, ela fica com o funcionamento muito comprometido.
E aí ela não tem a mobilidade necessária. Quando o sangue passa por ela, que nem quando a gente tem uma estrutura, vem com uma mangueira, né? Se a gente apertar a mangueira, o que acontece? Faz, não é? Aqui no coração também. Ele vai passar por um orifício que não é o orifício que ele está adequado a passar. Então, ele gera um turbilhonamento, e esse turbilhonamento do sangue que a gente ausculta como um sopro. Faz um sopro mesmo, faz o barulho. Esse barulho. Então, é um barulho mesmo. E é só escutando, a pessoa não sente, não percebe? A pessoa, logicamente que depois de um tempo, quando essas válvulas estiverem mais danificadas, isso daí compromete o funcionamento normal do órgão e ela vai passar a ter, principalmente, os primeiros sintomas podem ser fadiga e cansaço aos esforços. Então, eu era uma pessoa que eu acordava e eu fazia o serviço todo de casa, ou eu ia a pé para a escola, para o mercado, subia e descia escada e tal. De repente, eu vou vendo, não é que ela, a princípio, não consiga fazer, ela consegue. Só que, nossa, se cansa até. Então, eu costumo dizer assim, você está ficando cansado para as suas atividades habituais? Então, você está ficando... A vida inteira eu fiz isso e não cansava. Porque agora eu estou mais velho, porque agora eu engordei. Tudo bem, até pode ser, mas precisa ver que pode ser alguma outra coisa também. E, para isso, a gente tem duas fases de tratamento e prevenção. Então, a começar na causa. A causa, não falei para vocês que era... A primeira causa é você ter a infecção pelo Streptococcus, que é a bactéria. Então, uma vez que você tem a infecção, o teu anticorpo vai atacar a bactéria e vai atacar você também. Então, a primeira prevenção e mais efetiva é prevenir a infecção, tá? E como é que a gente previne infecção? Com bons hábitos de vida, com bons hábitos de higiene, mantendo uma saúde adequada, tendo uma boa alimentação, né? Então, tudo aquilo que se preza, né? Como é que a gente se protege de uma infecção bacteriana? Tendo uma boa imunidade. Tá. A partir do momento, ok, eu estou com a infecção, tratar o mais rápido possível, com antibiótico, com outras medidas, né, de fisioterapia, para ir eliminando esse catarro e etc., para que ela fique um espaço de tempo mais curto em você. E se realmente vir, né, que você começou a ter isso e tal, sempre com acompanhamento médico, logicamente, Sim. né? Existem até situações onde as crianças precisam fazer uma prevenção aí por 18 anos do uso da benzetacil, uma vez a cada 21 dias, para evitar que se tenha essa infecção recorrente e que no futuro ela vai ter que fazer uma cirurgia de troca de válvula, alguma coisa assim. Porque, nossa senhora, a gente tem tratamento, né? A gente consegue reparar essas válvulas do coração e etc., e com garantia de uma belíssima longevidade. Só que, vamos combinar, né? A gente operar do coração não é um negócio assim tão legal. É possível, a gente faz, inclusive é sabido quase que no mundo todo, né, que Rio Preto é um belíssimo centro, né, de tratamentos de doenças cardiovasculares, mas tudo aquilo que a gente puder prevenir evitar é melhor. Por isso devemos cuidar. Eu vi algumas perguntas sobre sopro, que as pessoas têm dúvidas. Dessas dúvidas. Pode pegar peso quem tem sopro? Pode ter filhos? A mulher pode ter filhos? É uma boa pergunta. Sempre a gente precisa ver qual a real origem desse sopro, porque eu estou falando aqui, né, por exemplo, desse sopro que a gente fala das válvulas que foram acometidas por febre reumática e etc., mas tem também sopros que são, de novo, sopros inocentes, sopros mais tranquilos, que não vão causar nenhuma repercussão no organismo e tal.
E essas pessoas podem ter vida normal, né? Pode fazer o que quiserem, mas eu sempre gosto de dar um alerta. Como a gente não sabe, né? Não tem um zíper assim para a gente abrir e olhar, eu acredito que se a gente tiver uma auto-observação e um autoconhecimento aguçado, que isso todos nós podemos, ou melhor, devemos ter, a gente tem que se conhecer, porque quem melhor conhece o seu organismo é você. O médico pode te orientar em algumas perguntas, mas quem dá a resposta é você, né? Então, o seu corpo é o seu guia. Se observe. Algo diferente, um alerta... Eu sou sempre assim. Por que é que eu, de repente, estou diferente? Né? Não subestimar. Não subestime. Pode ser nada. Ai, que beleza! Eu fui no médico, fiz uma avaliação e o doutor falou que eu estou ótima. Ai, graças a Deus, né? Que bom. Então, ok. Então, se você, por exemplo, pega um peso, faz algum esforço, alguma coisa e não se sentiu bem, é o seu corpo dando um alerta para você, né? Ou, eu até tenho um sopro no coração, mas eu estou fazendo aqui o meu dia a dia, estou fazendo as minhas caminhadas e etc. E estou me sentindo bem? Ok. O seu corpo vai dar sinais. Então, é importante a gente, né, não menosprezar aquela coisa assim, aquele negacionismo, né? Não, isso não, é bobagem, não tenho nada. Não, se Deus quiser, você não tem nada, mas se tiver, é muito prazeroso falar atualmente de doenças cardiovasculares, pois apesar delas serem potencialmente graves, né? Se a gente não tratar, realmente pode levar à morte, mas na grandíssima maioria, hoje em dia tem tratamento. E quanto antes, melhor. Sim, quanto antes, melhor. Porque dizem, né? assim, quem procura acha, né? Esse ditado então, não. Quem procura, cura. Quem procura, cura. Vamos trocar esse, quem procura, acha, tudo bem, quem procura, acha, mas aí, né, graças a Deus, no nosso segmento cardiovascular, na grandíssima maioria tem tratamentos, inclusive, não só tratamento cirúrgico, porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu prefiro morrer a fazer um procedimento desse. Não, hoje em dia tem muitos medicamentos que também seguram, retardam a progressão da doença. Então, a cardiologia é realmente a doença mais estudada no mundo atualmente, mas isso agora bem recente mesmo, a questão assim, vou dizer, de uns 5 anos, ainda não se equiparou, mas a oncologia, né, a ciência que estuda os cânceres, tem evoluído muito assim, em termos de pesquisa e estudo, mas até então a doença mais estudada no mundo é a doença cardiovascular. Mesmo porque ela é responsável por mais de 50% das mortes. Sim. Né? Infelizmente, mata mais do que guerra, mata mais do que câncer, mata mais do que AIDS e mata mais do que acidente de trânsito de avião. Então, as pessoas, morro de medo de andar de avião. Não, tem que morrer de medo de não fazer check-up do coração. Coração. Né? Nossa, doutora. E só então, voltando um pouquinho, a mulher pode ter filho que tem sopro? Isso. Aí precisa realmente de um aconselhamento. Se a mulher realmente tiver um sopro que seja importante, que tenha repercussões no coração e etc., não quer dizer que ela não possa ter filhos. Mas ela precisa, vamos dizer, é considerado uma gravidez de alto risco. E o que seria isso, uma gravidez de alto risco? Não que ela não possa, nem que vai acontecer alguma coisa com ela, mas ela deve ser acompanhada em um centro que possa realmente acolhê-la durante a gestação, que tem uma série de mudanças hormonais e de retenção de líquido, e isso daí dificultaria um pouco o trabalho do coração, né? Sobrecarregaria a dinâmica dela, mas
com cardiologistas especializados e obstetras especializados e até, às vezes, um parto mais assistido e etc. Pode, mas desde que a equipe médica oriente e fala, ó, você pode, nós vamos te programar, assim, vamos te acompanhar mais de perto e para chegar lá com sucesso. Sim. Né? Doutora, como eu disse no início, o coração mais acelerado, um ritmo mais acelerado e um mais lento. Também são identificados numa consulta com o cardiologista. O que leva a essa situação? O que são as arritmias? Tá. O coração, dependendo assim do tipo da pessoa, né? Tem pessoas que são mais agitadas, que a gente fala assim, a pessoa que tem muita adrenalina, né? Muito agitada, até ela pode ter um coração mais acelerado e aquilo é próprio dela, né? Nem sempre um coração mais acelerado indica uma doença, mas também um coração mais acelerado pode indicar um início de uma insuficiência cardíaca e tudo mais. Então, de novo, precisa ser avaliado. E também tem pessoas que já têm um estilo assim um pouco mais calmo, mais zen, mais tranquilo, que tem menos descargas adrenérgicas, né? Então, essa pessoa também tem um coração mais lento. Principalmente as pessoas que têm prática de atividades físicas regulares. Quem tem prática de atividade física regular tem uma tendência do coração bater um pouco mais lento. Por que isso? Porque, acho que não é novidade para vocês, né? O coração, ele é um músculo. Ah, é um músculo. É um músculo, né? E em sendo um músculo, quando a gente faz atividade física, a gente não exercita músculo, a gente não fica com os músculos fortes. E o coração também, quando a gente faz exercício, ele também se exercita, né? Porque enquanto a gente faz atividade física, o coração ele acelera, né? Porque a gente tem que dar conta de aumentar a velocidade da nossa circulação de sangue. Com isso, ele também vai ficando mais forte. Então, ele não precisa bater muitas vezes para distribuir o sangue para o nosso organismo, porque ele tem uma contratilidade mais efetiva. Então, com uma contratilidade só, ele já jorra um monte de sangue para o nosso organismo. Doutora, eu vi que é 5 litros por 1 minuto que ele jorra. Mais ou menos Mais isso. ou menos. Dependendo da sua superfície corpórea, né? Uma pessoa assim, mais ou menos do nosso tamanho, é por aí, uns 5 litros por minuto. Por minuto. Já pensou? Olha. Então, ele tem que ter uma contratilidade realmente efetiva para conseguir dar conta desse recado, né? Agora, quando ele está mais fraco, ele não tem uma contratilidade que realmente seja efetiva, o que ele tem que fazer? Ele tem que bombar mais vezes para conseguir chegar nesse fluxo, né? Então, com a atividade física, por que a gente fala que a atividade física faz bem para o coração? Porque você torna o coração um músculo mais, como é que eu poderia dizer assim, mais efetivo. Ele fica mais forte, então ele não precisa de tantas batidas para ejetar esse volume de sangue necessário para o nosso organismo. Olha que interessante. Então, ele fica, o que é falado até na linguagem médica, né, e que o público também conhece, ele fica condicionado. É quando a gente fala que a pessoa tem um bom condicionamento físico, porque o coração dela tá não precisando bater lá. O que seria o normal? Quando a gente né? começa a fazer exercício, o coração fica super, você fala, nossa, coitado, né? Porque ele não está condicionado. Ele não está condicionado, né? O que seria razoável de uma frequência cardíaca, né? Em repouso, mais ou menos numa frequência de 60 até 80 batimentos por minuto. Isso daí é o que seria a faixa de normalidade. O coração da mulher, ela bate um pouco mais rápido? Sim.
vamos dizer, né? Sim e não. É que geralmente a mulher é um pouco mais agitada, né? Tem os hormônios também que flutuam, mas se a mulher também fizer atividades físicas, tiver um bom condicionamento físico, ela tem condições de também ter uma frequência cardíaca mais azeitada, digamos assim. E quando começa a ser preocupante esse ritmo fora do adequado, doutora? É o que eu disse, né? Frequências cardíacas, mesmo no repouso, acima de 90, 100, né, batimentos por minuto, ou quando a pessoa tem a sensação de palpitação, né? Porque às vezes você fala assim, mas eu não sei medir o meu pulso, né? Exato. Tá, mas vamos dizer, qualquer posto de saúde também, se você for lá aferir a pressão e a frequência cardíaca, isso daí é rotina, né? Então é muito fácil ter esse acesso. Ou quando você sente alguma coisa diferente dentro do seu peito, né? De um batimento mais acelerado ou descompassado, também, novamente, leva a que você procure uma avaliação médica. E frequências, né, abaixo de 60. Você olha, nossa, meu coração bate assim a 50, a 55. Pode ser o seu normal? Pode, mas de novo, precisa ver. Precisa ver. Sim. Doutora, como a gente tem doenças, né, que a gente vive regionalmente, a dengue é endêmica na nossa região. E agora a gente tem que se preocupar, né? Qual é o peso de uma dengue no nosso coração? Olha, nos últimos anos, né, a gente vem meio que abatidos ou, no mínimo, abalados, né, com viroses. A começar da pandemia que a gente viveu e que tem estado, graças a Deus, controlado, mas não quer dizer que Covid desapareceu também, né? Muito provavelmente Covid veio para ficar e vai ser essa gripe chata aí que ainda a gente tem muito medo e não é para pouco. Acho que todo cuidado é necessário, porque a gente tem que realmente manter isso sob muito controle, porque ninguém quer viver o que a gente viveu aí há 4 anos atrás, né? Então, Covid é um vírus e dengue, apesar de ser transmitido por um pernilongo, né? Por um mosquito, também é um vírus, né? O mosquito transmite o vírus da dengue. E é vírus do Zika, vírus do chikungunya. O mesmo mosquito, né, o Aedes aegypti, ele tem essa belíssima característica de acabar transportando esses vírus. Então, a partir do momento que você é picado por um pernilongo, né, por um mosquito contaminado, ele inocula no seu organismo vírus. E virose é essa mistura de situações aí aloucadas, né, que realmente acontece com o nosso organismo. O nosso organismo não consegue determinar e gerar proteção contra, né, vírus igual gera contra bactérias. Bactérias são estruturas maiores que o organismo reconhece mais facilmente e, lógico que ter uma infecção bacteriana é grave, né? Mas uma infecção viral é mais grave ainda. A pessoa fala assim, é só uma virose. Jesus, nós vimos. Verdade, o que é. Essa frase é só uma virose. É só uma virose. Tá, só com uma virose, isso. É um vírus ali na sua célula fazendo uma bagunça. A gente, na hora que fala uma virose assim, estoura uma pólvora dentro da gente, né? Bom, então a gente não sabe como é que é a resposta do nosso organismo frente a uma agressão de um vírus. Aí que vem o que a gente chama assim de uma tempestade imunológica, né? O nosso organismo, ele fica tão assustado, tão desarrumado com as coisas que os vírus vão causando dentro das nossas células, que ele pega tudo que a gente tem de reserva, de defesa
e joga na circulação. E a gente tem que pensar, reserva de defesa são mecanismos de ataque, que atacam o vírus e, erroneamente, quando muito exacerbados, atacam a nós mesmos, né? Por isso que assim, somos nós nos atacando. Todas as nossas células de defesa que tem que fazer aquela enxurrada para acabar com aquela infecção viral, acaba atacando a nós mesmos. Então, como que a gente chama? Chega a ser uma doença autoimune, né? Porque é um desarranjo imunológico. E aí é tal história, ainda é um desafio para a medicina a gente conseguir dar conta disso, porque a gente precisa dessa resposta imunológica para poder combater a virose. Porque agora existem até medicamentos antivirais e tudo mais, que eu acho que a população também já está começando a ver, né? Mas são medicamentos recentes, porque até então não tinha. Tem tratamento para gripe? Não, o tratamento da gripe é que a gente fala, né? Canja de galinha, água benta. Sintoma, não é só sintomático, né? Para você se fortalecer. E esperar o período desse vírus. Então, desse vírus, do seu organismo, seu próprio organismo, dar conta dele, né? Então, agora a gente até tem alguns medicamentos, né, específicos assim para atacar vírus, mas ainda resolvem, mas com uma certa dificuldade. E a gente também não pode bloquear a nossa resposta inflamatória de defesa, porque senão aí a gente fica só vulnerável ao vírus. Então tem que haver um equilíbrio, né? O nosso organismo se defender de uma forma equilibrada para que ele ataque o vírus e não destrua a si mesmo antes do vírus. Sim. Né? Então, esse que é a jogada. E, novamente, né, em se tratando de vírus e infecção, inflamação generalizada, o pobrezinho do coração entra aí também. Vamos falar um pouco de dengue, que é muito semelhante à Covid e a todas as outras viroses. E realmente fica o alerta aí, né? A nossa população tem-se uma estimativa que nos próximos dias, né, o mês de março e abril, infelizmente a gente prevê aí uma epidemia, uma elevação do número de casos, né, de dengue. E isso daí a responsabilidade começa em cada um de nós mesmo. Sim. Porque o que é que a gente tem que fazer? Combate ao mosquito. Né? E que coisa, né, gente? Nós não damos conta de manter o mosquito quieto, sem se proliferar. A senhora me lembrou de uma coisa, eu vi um quiz outro dia que falava assim, qual que é o animal que mais mata? Tinha lá onça, cobra, mosquito. O que mais mata é o mosquito. É o mosquito, né? Então, e daí da gente mesmo falar assim, mas será que nós, como população, não vamos dar conta de cada um tomar conta do seu quadrado e realmente vir o que está acontecendo nos poucos metros quadrados que nos cercam? Logicamente que nós temos grandes espaços também que são do município, né? Terrenos, florestas e por aí, né? Mas também, pelo que a gente sabe, o mosquito da dengue, ele também não é um mosquito que voa muito longe. Parece que são metros só que ele acaba voando. É que hoje em dia também, né, ele anda de carro, de avião, de elevador, elevador, né? exato. Porque também, se não me falha a memória,
acho que ele é um mosquito que voa abaixo, né? Tanto é que a gente sempre está sendo atacado nas pernas, né? Só que aí ele sobe no elevador e fala assim, eu moro lá no 8º, 9º, 10º andar, aqui não tem pernilongo. Ele vai na roupa, né? Sim. Vai dentro das nossas sacolas. Exato. Né? Então, todo mundo aí tem que ser vigilante nisso daí, que eu acredito que se a gente fizer uma meia-culpa aí também, vamos cada um cuidar do seu quadrado, a gente pode melhorar. Bom, mas enfim, voltando. A partir da fase inicial, aguda, né, da dengue, fase aguda seriam, assim, os primeiros 3 dias, 4 dias, que é onde dá aquele estado gripal, aquela dor no corpo, né, que tanto zika, chikungunya quanto dengue é considerado que a gente chama de doença do quebra-ossos, né, porque parece que você está com os ossos quebrados, cefaleia, aquela vermelhidão no corpo que pode ou não aparecer e tal. Na fase um pouco mais tardia, depois do 5º, 7º dia, já seria uma dengue prolongada, assim, você pode ter casos de inflamação do músculo do coração, que a gente chama de miocardite. E a miocardite, ela pode dar... Ninguém tem miocardite sem sintomas. Então, fala assim, será que eu tive, eu tenho miocardite? Não, todo mundo vai ter sintomas com miocardite. Quais seriam os sintomas? De cansaço, fadiga extrema, né? De novo, o que fazer? Isso daí é diagnosticado por médico, né? Então, um eletrocardiograma pode dar uma pista, um raio-x de tórax pode dar uma pista, ou um exame que é mais fidedigno para isso seria um ecocardiograma, que vê mesmo que o coração está ali com um funcionamento não tão adequado, né? Tem tratamento também, né? Tratamento de suporte para que isso daí não se perpetue muito tempo e que essas alterações momentâneas não gerem lesões definitivas no coração, né? Então, de novo, gente, aquilo que eu falei. Gera lesão também como... Pode gerar lesão também como uma inflamação. A inflamação vira fibrose. E vai enrijecendo esse músculo. Isso, ele vai perdendo a capacidade dele de bombear. Mas, felizmente, né, isso aí a gente... É uma pena, porque Rio Preto é uma cidade que tem um centro de saúde muito intenso. A gente tem centro de saúde à população, que são muito especializados. Nós somos realmente privilegiados dentro do Brasil. Do Estado é pouco, do Estado nós somos privilegiadíssimos. Do Brasil também, né? Apesar das pessoas reclamarem das filas, dos pronto-atendimentos, dos pronto-socorros e dos hospitais, etc., mas, bem ou mal, a gente tem atendimento e de ponta, atendimento muito bem, muito de boa qualidade, né? É que realmente o contingente de doença, de repente, foge ao controle, né? Então, assim, saber e ter paciência, né? Que talvez você vá encontrar filas, mas as autoridades de saúde também estão se preparando para isso. E se já for com a suspeita de dengue ou alguma dessas doenças aí para algum pronto-socorro ou atendimento de saúde, já leva lá a sua garrafa d'água, também vai se hidratando, porque realmente a principal medida é a hidratação. Aí fala assim, mas quanto? Chega no absurdo assim, de 4, 5 litros por dia, que realmente faria diferença. Eu quero ver a gente conseguir tomar isso, né? Por isso que às vezes é necessário o soro, porque o soro já te adianta. Faz esse... já dá um tantão ali, né? Sim. Aí você já toma uns 2 litros de soro, aí você fica só com 2 litros para tomar via oral. Dá manutenção para todos os órgãos, né, doutora? Então,
E a gente tem que, nessa hora, ter um pouco de compaixão, porque estamos todos nessa mesma situação. Nessa mesma situação. Doutora, eu queria tocar num ponto que você falou no início, esse tabu que existe das cirurgias cardíacas. Então, eu queria que o senhor falasse das inovações, o que a tecnologia está trazendo, essas cirurgias menos invasivas, tá. menos extracorpóreas. Sim. Essa é uma tendência e eu acredito ser realmente um caminho sem volta, né? A gente começou no início do século XX, né, com cirurgias abertas, né, que você serra aqui esse osso aqui do tórax e abre, né, porque o coração fica lá dentro aqui da caixa torácica. Extremamente agressiva, né? Nossa Senhora, extremamente agressivo e ainda se faz isso, né? Existem algumas situações que isso é necessário e ainda vamos dizer, é isso que temos. Mas cada vez mais a tecnologia vem evoluindo e isso já é uma realidade hoje. Então, é possível a gente implantar stent nas artérias coronárias, né, que eu acho que é bem conhecido da população em geral. A pessoa teve um infarto ou uma ameaça de infarto ou alguma angina, alguma coisa assim, e foi fazer um check-up, um tratamento e colocaram stents nas coronárias. Então, isso daí já é feito e cada vez mais a gente tem stents melhores, com melhor durabilidade, com menos efeitos colaterais e sempre, a gente brinca que é igual telefone celular, né? Cada vez que aparece uma nova versão, ele já vem melhorado. E na medicina, a tecnologia é assim também, cada vez vem melhor. Então, da parte assim, né, de doenças de coronárias e tal, ainda se faz cirurgia de ponte de safena, mas já, tipo, 50%, 60% dos casos a gente resolve com intervenções, assim, de implante de stent, que aí não precisa abrir o tórax, nada, é aqueles procedimentos por catéter que o pessoal acaba conhecendo como cateterismo, né? Outra coisa que já é realidade aqui em Rio Preto, no Brasil, no mundo, seriam as trocas de válvulas do coração via catéter também, tá? Isso daí também é uma tecnologia nova, que vem crescendo dia após dia. Quando iniciaram essas técnicas, elas eram reservadas só para casos extremamente graves, quando o paciente não suportaria, né, o peso de uma cirurgia, de abrir o peito, né? Ele estava tão ruim que precisaria arrumar o coração, digamos assim, mas para ser submetido a uma cirurgia, ele também não suportaria. Então, ele era submetido a esse procedimento que trocaria a válvula do coração dele via catéter, que também, né, no início, assim, era de risco e etc., mas as técnicas foram se aprimorando, esses pacientes de alto risco, graças a Deus, foram sobrevivendo, foram tendo uma boa qualidade de vida, uma melhor longevidade, etc. E aí, assim, então era só para os pacientes muito graves, depois ficaram para os graves. Agora já os pacientes de risco intermediário, as sociedades, tanto brasileira quanto as sociedades internacionais de cirurgia cardíaca, já autorizam essas técnicas, né, para casos intermediários e, lógico, né, tudo sendo avaliado caso a caso, né? E pensando sempre no bem-estar do paciente, porque às vezes o paciente é um jovem, está super preparado para ter uma cirurgia e tal, fala assim, eu não quero. Tá, eu também não. Né? Uhum. Mas ainda as próteses que a gente coloca quando abre o tórax e tudo mais, parece que elas têm uma longevidade um pouco melhor, né? Mas eu tenho certeza que a tecnologia vai chegar lá e nós, no futuro, a gente vai achar, assim, realmente da época da pré-história, das trevas, assim, nossa, aquele pessoal lá abriu o peito dos pacientes, né, para poder fazer os procedimentos. E vamos caminhando nisso. E outra coisa
que vem assim, para e passo juntamente com isso daí, é a ajuda do robô, né? A robótica. A robótica, porque quando a gente faz procedimento por vídeo, por catéter e etc., é que o médico, e principalmente agora, né, o médico jovem, tem muita habilidade com games, né, e com pilotar Exato. tela. Já nasce, fala que a criança agora já nasce com, sabendo mexer nessas nisso, tecnologias. Né? Então, porque como é que é por exemplo, a cirurgia aberta é muito mais mecânico, de certa forma, e a habilidade, né, do cirurgião que era capaz de fazer aquela operação com rapidez e precisão, né? Agora, quando você não abre, quando você vai, é o que a gente brinca, né? Vai por furo, vai por... É que nem você operar olhando no buraco da fechadura, né? E aí você vai por câmeras de vídeo microscópicas que vão lá dentro e vão te mostrando. É completamente outra abordagem. E tem que ter habilidade, porque é muito preciso, né? Você vai lá dentro da válvula, vai isso, vai aquilo, né? E o robô, nessa hora, se presta muito, porque a precisão de um robô vai além da tremor da mão humana. Sim, e o olho, né? O olho. Então, inclusive, a formação do cirurgião atual, ela é diferente também. Porque o cara tem que ser formado para, vamos dizer assim, brincando, pilotar essas máquinas. Então, é que nem um piloto de jato. Que maravilha, O piloto de jato, quando ele vai fazer o treinamento dele, ele tem que aprender a pilotar aquela máquina lá. O cirurgião, hoje em dia, tem que aprender a pilotar essas máquinas novas aí. Não tira a habilidade do cirurgião. Sim. São talvez, outros skills, né? Outras habilidades que ele tem que ter, mas ele tem que ser habilidoso também no pilotar a máquina, né? Sim. Então, é tudo muito lindo, muito bacana, né? Abre um leque, assim, gigantesco de coisas novas e que isso daí, quem ganha somos nós todos, né? A população, que quanto mais velha vai ficando a população, mais chances de adoecermos do coração e precisarmos, talvez, de um procedimento desse. E, realmente, o futuro já chegou. Aqui em Rio Preto, no Brasil, no mundo, para vários casos já de indicações que eram cirúrgicas, no quesito troca de válvulas e etc., a gente já faz via catéter. Doutora, e a senhora está falando de toda essa evolução tecnológica? Não tem como não lembrar do seu pai, doutor Domingo Braille, que foi um precursor de tudo isso que a gente acabou de falar. Realmente, eu tive o privilégio, né, de ser filha do professor doutor Domingo Braille. E, para quem não sabe, a minha mãe, que se chama Maria Cecília, a minha mãe também era professora doutora. Não, porque a minha mãe, graças a Deus, é viva, é muito forte, tem muita saúde. Ela só não era doutora em medicina, mas ela era doutora em educação. Ela tem tese de mestrado e doutorado em pedagogia, né? Então, eu acabei sendo criada num ambiente muito de estudo e de ciência e pude desfrutar disso daí, né? Eu já nasci nesse meio e fui mordida por esse mosquito, mas não, o da dengue, ainda não fui. Não tive dengue. Não fui, não tive dengue. Né? Mas esse mosquito do interesse e da dedicação a fazer coisas, acreditar, né? Que, assim, nós estamos fazendo isso daqui faz 50 anos, para que você vai mudar? Não, a gente pode sempre ser melhor, né? Eu digo assim que o meu pai, né, especificamente falando do Dr. Domingo Braille, ele era uma pessoa muito inquieta.
ele era um inconformista. Falou assim, a gente está fazendo assim, tá bom, mas pode ser melhor. Né? Isso daí, eu acho que é próprio, se eu vou me dar até esse direito de falar, dos gênios, né, e dos cientistas. Por que as coisas mudam? Porque tem um cara, tem alguém que fala assim, uai, mas eu quero experimentar uma outra coisa, né? Isso aqui tá bom, mas pode ficar melhor. Alguém né? que busca desafios. Exatamente. Né, e a gente, nós como família, tivemos esse privilégio, né, de, apesar do meu pai já ter falecido e a gente achar que ele podia ter vivido mais, né, porque acho que a gente, quando ama, sempre quer mais. Ele faleceu com 82 anos, acho que ele tinha mente para mais, né, mas enfim, isso daí quem sabe é Deus, né. Mas ele teve uma vivência muito intensa, né, com todos nós da família, com todas as pessoas da comunidade, do meio médico de Rio Preto, nacional e internacional. Ele é citado no mundo inteiro por todas as inovações que ele realmente deixou aqui nessa passagem da Terra, né? E é muito bacana a gente poder viver tudo isso e um prazer inenarrável de poder bater esse papo com vocês aqui. Eu que digo isso, que maravilhoso eu até brinquei no começo, assim, olha, vocês me mandam ficar quieta porque eu adoro falar. Aí a gente adora quem gosta de falar, doutora. Vocês desligam o meu microfone porque eu não paro de falar. Mas, olha, eu estou aberta também a dúvidas, se quiserem mais alguma coisa. Sim, um recado final para o nosso telespectador, doutora, olha, nessa entrevista tão... Fica a dica, hein? Se autoanalisem, se cuidem, se amem, né? Porque a gente, quando ama a si mesmo, a gente toma conta do nosso corpo. Acredito que existam alguns pilares muito importantes, assim, da nossa saúde. Logicamente, começando, assim, não ao uso de drogas, né, lícitas e ilícitas, né, excesso de bebidas, tabagismo, coisas afim. Façam o máximo possível para ter uma boa qualidade de sono. Façam atividade física, se alimentem bem. E o check-up do coração e como um todo, mas no caso aqui falando do check-up do coração, é muito importante, porque a grandíssima maioria das doenças cardiovasculares que são completamente evitáveis, elas são detectadas no check-up, porque elas são invisíveis. Você não sabe se você está com a pressão alta, você não sabe se você está com um sopro no coração, você não sabe se você está com uma arritmia, nem tampouco se você tem um diabetes ou tem um colesterol e um triglicérides desajustado. Só vai saber se você fizer um check-up. Então, fica a dica para você. Gente, depois dessa aula que a doutora deu pra gente, essa conversa gostosa, detalhada, descontraída, muito obrigada. A gente conversou, né, faz tempo que a gente está tentando marcar essa entrevista. Doutora, agora a senhora pode vir? Eu falei, não, pode de manhã eu vou. à tarde. Aí quando ela falou, não, tal dia, tal hora, eu falei, gente, eu vou ter a doutora Valéria aqui conversando com vocês, é um presente enorme. Obrigada. O Saúde em Foco está aberto. Quando quiser voltar à TV Câmara para conversar com o nosso telespectador, é só vir, doutora. Eu também estou muito aberta, super disponível. Eu acho que esse trabalho que a gente pode... O que a gente pode dar de informação a vocês faz parte da nossa missão aqui na Terra, faz parte da nossa missão como médicos, né? A gente poder passar para a população, olha, fica atento a isso, aquilo. Às vezes são detalhes tão pequenos que fazem uma grande diferença depois na vida. Informação é saúde, sim, né, doutora? Informação é saúde. Obrigada, doutora. Muito obrigada e um prazer estar com vocês.
E obrigada a você que nos acompanhou até aqui no Saúde em Foco, que hoje a gente falou sobre o coração. E eu perguntei no início do programa, você está cuidando bem do seu coração? Responde para mim lá no YouTube, esse programa tá lá. É só procurar TV Câmara Rio Preto, Saúde em Foco. Vai lá, curte, se inscreve em nosso canal e responde para mim, você está cuidando bem do seu coração? Obrigada e até o próximo programa. Tchau!